Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, chega na área com mais um boletim para o canal Detetives Vascaínos e vamos que vamos trazendo aqui as principais notícias do Vasco para você. Antes da gente prosseguir, aquele pedido de sempre, o seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo, convide mais pessoas a se juntar a nós e vamos juntos nessa numa única batida. Bom, neste boletim de hoje, vamos falar do dia seguinte do Vasco, após a importante vitória diante do Grêmio, após mais uma atuação consistente, que dá esperanças aí de uma recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Apesar ainda que a situação é muito difícil, que o Vasco se encontra. Vamos ouvir aí um dos personagens dessa vitória, que é o técnico Ramon Dias, que mostrou que aos poucos vai encaixando aí o seu estilo de jogo na equipe. O Ramon, inclusive, falou da situação do camisa 10, em especial do Vieto, e decretou o futuro do jogador, que não será no Vasco. Mas será que parou por aí? Bom, o Vasco segue na busca por um camisa 10 e eu vou dar detalhes dessa situação mais adiante, porque já teve algumas sondagens por jogadores. Por isso, fique ligadinho até o final e vamos em frente. Bom, e o Vascaíno voltou a sorrir de orelha a orelha após o time conseguir uma importante vitória diante do Grêmio, do Renato Gaúcho, no domingo, Vitória essa que tirou o time da lanterna, mas ainda manteve uma longa distância para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. São cerca de 6 pontos, mais ou menos, de distância, mas com jogo a menos. E agora as atenções estão sendo focadas para o próximo jogo, da próxima segunda-feira, contra o RB Bragantino, que faz aí uma excelente campanha no campeonato, sob o comando do português Pedro Caixinha. Pelo fato do Vasco ter ficado um longo tempo sem vencer, mesmo jogando na casa do adversário, o objetivo é sair de lá com os 3 pontos, Não tem outro resultado, até para compensar os inúmeros pontos perdidos jogando em São Januário. Após a partida, o grupo de jogadores e a comissão técnica tinham um sentimento de alívio, de esperança e de que se o grupo continuar focado e seguindo a cartilha do Ramon Dias, assim uma luz no fim do túnel do Vasco para sair dessa situação difícil em que se encontra. O Ramon, aliás, está tendo um peso preponderante nessa recuperação, pois está sendo obrigado a trocar o pneu com o carro andando e tentando acelerar também o processo de adaptação de alguns jogadores que têm chegado às pressas no clube. Isso sem falar no seu trabalho de bastidores para que consiga trazer aí mais atletas para encarar esse momento difícil, mas não está sendo fácil. Quer um exemplo? O craque Vieto. Ontem, o Ramon Dias, ao ser questionado na coletiva sobre o jogador, revelou que o martelo já está batido pelo Vieto e que ele não aceitou a oferta do Vasco, pois tem outros planos para a carreira, como já havíamos informado por aqui. Portanto, as expectativas do torcedor do Vasco por essa contratação foram por água abaixo. E aproveitando esse caso do Vieto, o Ramon deu um recado direto ao mercado. Quer jogadores que abracem de corpo e alma esse momento e que queiram de fato vir para o Vasco. Ouça aí. El club estuvo muy bien en hacerle una oferta y yo necesito jugadores que quieran venir a Vasco, que quieran venir, que quieran estar, que quieran sacrificarse como nos sacrificamos nosotros y se sacrifican todos los jugadores. Quiero que vengan los jugadores que quieran afrontar esa situación difícil y sé que vamos a pelear hasta el final, así que el club estuvo muy bien de hacerle una gran oferta, pero no la aceptó. Sí, tuvimos contacto, pero bueno, él tenía también otras oportunidades, pero bueno, son decisiones de ella. Pero el club hizo un gran esfuerzo para con él y me parece que no lo aceptó. Pero quiero que venga gente que tenga ganas, que tenga todo para dar por el club. ¿Cómo lo estamos haciendo todo lo que estamos acá? Pois é, meus amigos, essa situação do Vieto eu sempre deixei claro aqui, Nunca fiquei de oba-oba, pois a gente sabia, conversando com o staff do jogador, que a ideia dele era seguir na Europa, mais precisamente na Espanha, sua prioridade, onde já atuou e onde reside atualmente. Isso sem falar na preferência da sua família, que tem um peso importante neste momento. O próprio representante do jogador não me pareceu, quando eu conversei com ele, muito inclinado com essa ideia do Vieto a atuar aqui no futebol brasileiro, Não me pareceu adaptado com essa ideia, E até porque também, meus amigos, o Vasco vive um momento conturbado, Vive mais um drama para escapar do rebaixamento. Isso aí afasta, às vezes, determinados jogadores. Salário foi ótimo, proposta alta, mas há outros fatores que acabaram influenciando a decisão do meia argentino, que está em breve aí para definir o seu novo clube.
Sobre o time que vai pegar o Bragantino, o Ramon Dias já tem um desfalque certo para essa partida, que é o Praxedes, né? Por estar emprestado ao Vasco pelo próprio Clube Paulista. O jogador não vai poder atuar pelo Vasco em razão de uma cláusula contratual. É uma pena, né? Pois o Praxedes ele vinha, né, tendo uma boa atuação, uma atuação consistente no Vasco, né? Nesse Vasco armado pelo Ramon Dias. Fica a dúvida de quem vai colocar em campo. De repente ele pode voltar com o Jair, que ontem ficou de fora por opção do técnico, já que o volante ainda não está 100% por conta de uma lesão sofrida. Mas ontem deu para ver que alguns jogadores ganharam pontos importantes com o Ramon Dias, viu? Além do próprio Praxedes que eu já comentei, o Paulinho Paula, né, que iniciou de titular e cresceu no segundo tempo. O Gabriel Peck, que não ia começar jogando e foi uma opção do treinador, acabou aproveitando a oportunidade e gerando boas jogadas de ataque, numa delas o gol do Verratti, né? O próprio Verratti, que não deve ter sido escalado desde o início por conta da falta de treino com a equipe, né? E o Orediano, que entrou como titular e participou também das jogadas ofensivas e vem crescendo. Estou me referindo a esses que não tinham condição de titular assim, né? Mas a gente não pode esquecer também do chileno, né? O Gary Medel, que deu bastante segurança lá atrás. Enfim, mas é aquele negócio, né, pessoal? O Vasco deu um passo, mas nada de oba-oba. Pés no chão, calçar aí as sandálias da humildade, pois ainda há muito chão nesse caminho para ser pavimentado. A distância ainda é grande para deixar a zona e não adianta nada uma vitória se o Vasco começar a oscilar novamente. O Vasco precisa fazer um segundo turno perfeito para que possa ter condições de chegar, né, a um tal número mágico e se manter na Série A do ano que vem. Mas para isso é preciso terminar aí, né, de forma honrosa esse primeiro turno aí, simbólico, né, e de preferência com a vitória sobre o Bragantino. Não concorda? Então comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir. Bom, antes da gente terminar, meus amigos, vamos falar da busca do Vasco por o camisa 10, né? Apesar do fim da janela, o grupo não está fechado. Além do camisa 10, é bem visto em São Januário um zagueiro pela direita e, dependendo das oportunidades do mercado, até mesmo um novo volante. Mas fato é que o meia de criação ainda é a válvula de escape que o departamento de futebol do Vasco tem buscado. Porém, hoje o mercado está muito limitado, né? Pois os melhores nomes, meus amigos, estão empregados. E aí o Vasco trabalha nos bastidores para tentar trazer aí um nome, né, que possa agregar ao elenco e qualificá-lo. O Ramon já deixou claro a necessidade de mais reforços, mas quer jogadores que estejam querendo atuar por aqui, com vontade, com gana. Hoje eu tive inclusive uma informação mais cedo que alguns nomes começaram a ser sondados nesse novo mercado, né, de atletas livres, né? Um deles teria sido o meia Alan Sonhora, um meia norte-americano de 24 anos, jovem, né, e que ficou livre desde que deixou o Juárez do México, né? O Alan é um jogador formado lá na base do Boca que ganhou certo destaque no Independiente da Argentina e é convocado, né, de forma constante para a sua seleção. Ele é um meia de criação, famoso camisa 10, né? Inclusive, rumores deram conta aí recentemente que o atleta era alvo do Santos, né? E tinha, inclusive, negociações com o Santos, né, para esta temporada. Eu fui atrás dessa informação, claro, que eu gosto sempre de checar, e eu pude checar com pessoas ligadas ao entorno do jogador, né, do staff do jogador. O que me passaram é que ambos os clubes, ou seja, Vasco e o Santos, fizeram sondagens recentes pelo atleta. Por hora, nenhuma proposta formal na mesa. Enfim, isso mostra que o Vasco não está parado e tenta aí trazer uma opção a mais nesse meio campo que o Ramon Dias está montando. Certamente nos próximos dias, meus amigos, outros nomes vão chegar aí à tona, né? Haja vista que o Vasco tem até o dia 25 para escrever algum outro atleta no campeonato que tenha ficado livre durante a última janela. Mas, por hora, a informação que eu tive é que houve essa sondagem. Enfim, não há negociação no momento. E vamos ver aí se algum desdobramento, não só desse nome, mas como de outros aí, né? Porque com certeza o Vasco vai mapear aí alguns atletas e depois começar aí a traçar as negociações. Bom, galera, por hoje é só, né? Trouxe aí um misto de informações que eu apurei e outros sobre a vitória de ontem diante do Grêmio. Em breve eu estou de volta no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Continue prestando esse trabalho dessa moral. Fortaleça o canal. Um grande abraço.